Ok, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, mais um videozinho para vocabulário. A gente vai falar hoje uma palavra que se chama knows. Não sai daí. Então, essa palavra ela é super importante. Quem não conhece, passe a conhecer. Aqui está nous. Espírito. Esse termo tem dois sentidos: substância, espírito, e faculdade mental, inteligência. Nous como a própria coisa pensante, a própria substância pensante, a própria coisa que pensa, né? A substância, o espírito que pensa. E nous como a faculdade mental, o ato de pensar, a própria inteligência pensando. Então esses dois termos, esses dois significados, vocês vejam que são muito importantes para a reflexão intelectual. Então nous é um termo extremamente usado e que traz muitas outros desdobramentos, né? A linguagem filosófica emprega vários derivados, como noesis, que é a razão contemplativa, noeros, que é a intelectual, noema, que é um pensamento, é um uso arcaico usado por Parmênides, noeton, aquilo que é pensado, noem, que é o ato de pensar, enoia, que é um pensamento, dianoia, que é o raciocinar. Você vê muitos desdobramentos essa palavra traz, né? Encontramos o termo nous empregado desde a origem tanto no sentido metafísico, da substância, quanto no psicológico, o ato de pensar. Diógenes Laércio cita um aforismo de Tales: de todos os seres, o mais rápido é o espírito, nous, pois ele percorre tudo. Essa palavra pode ser entendida nos dois sentidos. Pitágoras também emprega alternadamente os dois sentidos. Diz ele: a mônada, que é Deus e bem, é o próprio espírito. Trata-se, pois, de uma realidade substancial, mas em outro lugar, nossa alma é formada da tétrade, a saber, inteligência, nous, ciência, opinião e sensação. Aqui se trata de uma faculdade mental. Foi Anaxágoras que deu ao nous toda a sua importância metafísica. Ele apresenta duas realidades, uma material, o caos, apeiron, que a gente já viu no nosso videozinho sobre Anaxágoras, né? E outra espiritual, o espírito, o nous. O nous, potência ativa, organiza o caos, potência passiva, e com ele faz o mundo. Assim, o indeterminado é potência, enquanto o espírito é ato, de acordo com Aristóteles. Anaxágoras escreve: o espírito é eterno, autônomo, existe separadamente, sem se misturar a nada. É ele que realiza a separação dos elementos confundidos. Assim, ele é o princípio primeiro de todas as coisas, é a causa da beleza e da ordem. Aí vocês vejam que ele já tem esse refinamento da elaboração intelectual, em que o princípio já não é mais algo físico, mas algo espiritual, né? É o nous, é o pensamento, é esse espírito que vai dar ordem ao caos e vai dar beleza a esse caos. Bom, eles continuam falando de como que basicamente todas as noções de nous operam essa distinção, né? Agora vamos ver aqui no latino, ó. Tem dois termos que trazem essa colocação, esse nous, né? Um é o próprio intellectus. O que se tornou o intellectus na filosofia clássica? Ele chama de clássica, mas é moderna, né? Esse livro é meio estranho nesse sentido. Se lembrarmos da segunda meditação de Descartes, algo aparentemente um pouco vago é uma coisa que pensa, entre mens e ratio, entre mente e razão. Com efeito, intellectus corresponde aqui a nous, o nous de Aristóteles, entendido não no sentido estrito de faculdade teórica intuitiva, mas no sentido amplo de faculdade de pensar e de compreender, o que inclui, portanto, a dianoia. Existem em nós somente 4 faculdades de que podemos fazer uso para conhecer as coisas, a saber, o intelecto, a imaginação, os sentidos e a memória. E outro termo que usa aqui é a intuitus, ou intuição. Assim como o nous dos segundos analíticos do Aristóteles, o intuitus apreende as essências e os princípios sem risco de erro.
É um ato do entendimento, nos diz Descartes na terceira das regras. Muito mais simples que a dedução. É uma representação concebida pelo espírito, mens, pelo espírito puro e atento, tão fácil e tão distinta que não subsiste absolutamente nenhuma dúvida sobre o que entendemos por ela. Então vocês vejam, essa dupla significação é de uma amplitude muito grande para o exercício intelectual, né? Esse termo nous é uma palavra que vem para nos auxiliar a mente, auxiliar esse nosso espírito a perceber por onde a gente está andando, né? Então, é uma palavrinha simples, eu não vou demorar muito, o vídeo vai ser rapidinho. Semana que vem a gente volta com a história da filosofia. Eu estou publicando aqui hoje um vocabulário para a gente voltar à normalidade da primeira segunda-feira ser vocabulário, segunda e segunda-feira a história da filosofia, que o mês de fevereiro ficou um pouquinho bagunçado. Mas já estamos de volta, estamos normal e quero vocês aí participando, tá bom? Forte abraço!